Shalom a todos, é um prazer gigante estar aqui. Estou começando de modo improvisado. Vamos ao vídeo do irmão Brennan, dos Estados Unidos, dublado. O que ele vai revelar é o que eu tenho pesquisado e eu gostaria muito que vocês prestassem muita atenção. Você, povo de Deus, você, povo cristão, católico, você que professa qualquer religião, aqui todos são bem-vindos. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, deixe o seu testemunho, deixe o seu nome no coração. Vamos para a guerra. Não tem mais para onde correr. Fique com o testemunho e eu volto no final com mais informações. Vamos lá. Mas obrigado por estarem comigo esta noite. Tenho muito para conversar com todos vocês. Eu estive orando sobre muitas coisas que o Senhor me incumbiu. Numa missão é como eu quero chamar, mas eu peço que orem por mim porque vou dar uma palavra difícil esta noite. E esta é provavelmente uma das palavras mais difíceis que já dei publicamente. E, eu não sei se a vou entregar ou não. Eu tenho estado orando sobre isso. Eu a levei aos anciãos. Eu a banhei totalmente em oração. E é provavelmente como eu disse. Se vocês me conhecem e têm estado seguindo este canal, sabem que eu dou palavras muito difíceis e sou muito ousado sobre isso. Mas esta palavra que me foi concedida pelo Senhor, eu acredito do fundo do meu coração que foi o Senhor depois de ter imerso isso em oração por um tempo. Eu levei isso aos meus anciãos, às pessoas em quem confio. Seus pastores, falei com os pastores que me guiam, falei com a irmã Billy. Eu conversei com diversas pessoas e num conselho eu juntei, vários líderes-chave muito fortes. É assim que quero chamá-los, pessoas que eu acredito que possuem grande discernimento. E, por causa do grande peso desta palavra. E eu tive essa visitação de Jesus. Na noite em que tive a transmissão ao vivo e foi o riso, a glória do Senhor preencheu completamente a minha casa. O Senhor disse, não quero que transmitas ao vivo hoje. Quero que seja privado. E eu vou falar com vocês. Quando isso aconteceu, ele apareceu e ficou bem aqui. Enquanto eu fazia minha live e a presença manifesta de Deus encheu minha casa. Desde, provavelmente o que era, das 9 da noite até umas 6, 7 da manhã do dia seguinte. A glória do Senhor preencheu minha casa tão forte que eu não quis sair da cadeira. Eu sentei e só chorei. Eu vi tudo se desenrolar. Os anjos estavam atrás dele, a glória vindo sobre minha casa. E eu comecei a gritar, eu disse, Senhor, como isso vai acontecer? Nós oramos por este homem. Nós intercedemos, nós nos colocamos na brecha. Fizemos tudo, eu. E ele disse, a igreja inteira. Você não é a igreja sozinho, Brandon. Seu canal não é a igreja como um todo. Ele disse, orgulho em seu coração. O orgulho se manifestou e ele abriu uma porta através de conselhos de pessoas ímpias que o estavam aconselhando sobre o que fazer em relação às nações. E porque ele abriu esta porta pelo aconselhamento de ímpios, botas de combate pretas e ele estava deitado de bruços, o homem em questão, concentrado. Quando eu vi este incidente acontecer, botas de combate pretas e ele estava deitado de bruços na sua barriga, focando. Quando eu vi este incidente acontecer, eu vi o projétil atravessar o corpo dele e quase o deixou em choque. Foi, uma coisa terrível, foi horrível. Nessa situação, nem mesmo o serviço secreto sabia para onde ir. E eu lhes digo, isso é muito sério para mim. E já disse, é difícil até falar sobre isso, mas sinto no espírito que devemos orar. E acredito que podemos impedir isso. Eu vou afirmar isso.
Eu sou um vigilante, e mesmo com tudo que o Senhor me revelou e que eu acredito ser muito preciso sobre a vida deste homem, eu oro pela nossa economia e pelas coisas que vi. Eu o amo, amo a família dele, e não estou aqui para... Quero deixar isso muito claro. Sei que a aplicação da lei me observa, mas isto é coisa séria. Levei aos anciãos da igreja para orarmos. E foi exatamente isso que eu vi. E eu trago o bom, o mal e o feio. Eu sempre o faço, e sou bem preciso. Não acrescento nem retiro nada disso. Mas enquanto eu via o que eu vi essa mira telescópica nessa arma de fogo que era deste tamanho. Era enorme, e ele estava bem longe, e ele era treinado militarmente e era russo. E eu vi o Macron e ele negociando e conversando sobre as coisas. Era o Macron e o governo russo. Deus! Quando ocorreu, vi o serviço secreto olhando em toda parte. Eles não conseguiam ver de onde veio ou como aconteceu. E entraram em pânico no local e eu pude. Eu assisti a tudo acontecer. Vi imediatamente a Terceira Guerra Mundial e uma guerra de grande escala eclodir na Europa. De uma forma que nunca vimos antes. Foi uma retaliação imediata pelo que acabara de acontecer ao nosso líder. Foi o mais terrível bombardeio e ataque de mísseis por causa do que ele havia estabelecido. Se algo lhe acontecesse, haveria retaliação imediata com força implacável. E quando isto aconteceu, eu vi um bombardeio como nunca tínhamos visto antes em nenhuma geração. Com armas convencionais, como eu te disse. Uma ferida que não será fatal à igreja, mas que trará a noiva para o lado. Isso abalará as nações. Isso mexerá com as coisas. Enquanto eu orava a respeito disso, eu vi. O Marco Rubio estava ao lado dele. Quem era o número 3? Quem substituiu o Marco Rubio? Foi Ron DeSantis. Ron DeSantis fazia o trabalho de Marco Rubio. Todos eles estavam lá no Salão Oval. Eu observei todo esse cenário se desenrolar enquanto a América estava, uma grande turbulência. Parecia algo como um inferno na Terra. Eu vi essa tempestade ao redor da Casa Branca de uma forma intensa, como você nunca viu antes, e vi um abalo chegando a esta nação com uma grande guerra como nunca vimos antes. Mas Jesus me disse, eu responsabilizo a igreja, pois a capacitei com autoridade sobre o inimigo no que diz respeito à oração, especialmente nestes últimos dias. Não há oração suficiente, e eles o elevaram para ser o salvador da América, Brandon. O único que um dia salvará a América sou eu. O Senhor Jesus ele estava se referindo. Ele disse, ninguém salvará a América. Não compartilharei a glória com ninguém, nem com o presidente Trump. Ao orar sobre isso, era tão pesado, eu nem sabia o que fazer com aquilo. Pois ele disse, da última vez eu o poupei, mas portas abertas surgiram agora e não será pela mão do 100. Eu vi que não haveria livramento. Não quero citar errado, pois não se deve acrescentar ou tirar do que o pai disse. Eu ouvi. Mas vi um abalo nesta nação. Ele disse, está no vale da decisão e as decisões que toma. Quanto às nações e onde estamos nestes tempos do fim, será o tudo ou nada da sua presidência. As decisões que ele tomar agora, nas próximas semanas, e até mesmo este discurso, este será o momento decisivo da nação. As decisões como ele as toma e o que acontece em relação à Groenlândia, em relação a Israel e a Gaza, em relação ao Irã, e assim por diante. Cuba, tudo isso. Ele tem uma grande e importante tarefa a cumprir. No entanto, eu vi o outro indivíduo intervir, e ele se esforçava para desempenhar o papel, mas acabou seguindo a agenda globalista, com o setor bancário e todas as outras coisas envolvidas. Isso nos impulsionou para
para tempos finais ainda mais acelerados. O que estava sendo contido à beira do abismo caiu no abismo. Tudo escalou rapidamente depois disso. E eu só estou trazendo isso a vocês com o coração pesado pelo que vi. Tenho orado sobre isso há mais de 7. Há quanto tempo isso? 3 ou 4. 4 dias? Sim, exatamente. E eu não sabia muito bem o que fazer com isso. Eu sei que houve outras pessoas proféticas que tiveram visões e que disseram coisas semelhantes a estas e que me foram contadas por pessoas. Eu não assisto a vídeos proféticos além dos meus. Tento manter as outras vozes de fora para ter certeza de que estou ouvindo apenas a ele e não adicionando nada que outra pessoa tenha em seu acervo de coisas que sentem que o Senhor lhes disse. Faz sentido? Você quer. Manter seu vaso puro de toda a desordem externa. E é muito difícil, já que tem um profeta em todo o canal. E todos, Brandon ouviu isso? Não, eu disse à minha família, não quero ouvir. Não posso, eu tenho que tapar os ouvidos, eu preciso, tenho que garantir que estou mantendo uma linha reta com ele. Dizem, leu este livro, leu aquilo? Não, eu fico com ele. E é assim que eu me mantenho, eu acredito, livre da estática que entra e da desordem. É fácil? Não. E isso foi tão sério, eu quis ter certeza antes de divulgar que não era superficial. Esta é uma palavra pesada. E o Senhor disse, a igreja precisa se levantar e orar durante os próximos dias, neste tempo da cabeça. Eu disse, Senhor, isso vai contra tudo que o Senhor me mostrou. Sobre os 250 anos, para a celebração, para a economia, para todas essas coisas. Ele disse, eu te disse que era um vale da decisão. Ou vai por este caminho que eu te mostrei, ou vai por este outro. Pelas outras decisões que ele está tomando. Não é modificado pelo que você opta por fazer. Se o Senhor disser, ei, irmã fulana de tal, você foi chamada para ser líder de louvor na sua igreja, e você tem um dom melhor que o da Celine Dion, ou de quem for, e você vai cantar como um rouxinol, e você tem tudo isso, mas você decide fazer outra coisa e ir, cantar no bar ou no clube, e ser pago X quantia de dólares, em vez de usar o dom na igreja, é sua escolha. A palavra profética estava sempre lá para você cumprir, mas você tem que ceder a isso e dizer, escuta, eu escolho seguir o Senhor, mas se você disser, ei, eu não quero, vou cantar, a balada, Deus o Cavaleiro te deixa ir direto ao abismo se quiser. Ele não te impede, ele disse, ouça, eu te dei livre-arbítrio. Eu te dei o livre-arbítrio e te amo tanto que não vou te impedir de fazer nada. Eu quero que você me ame e me escolha porque realmente deseja, não porque eu estou te forçando. Por isso escolhemos o inferno. Deus nunca nos escolheu para ir ao inferno. Nós escolhemos o caminho da injustiça. Nós o escolhemos. Mas ele disse, quando eu criei, eu fiz tudo o que podia pela igreja, dando-lhes poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, sem que nada os ferisse. Não farei mais nada contra o diabo, Brandon. Eu já fiz tudo. Quando estava na cruz e declarei, está consumado, tudo o que me propus a fazer, realizei e completei com total perfeição. Não havia absolutamente mais nada. Mas que eu poderia ter feito melhor, entende? Ele era perfeito. Ele foi o cordeiro sacrificado pelo mundo. Ele era um cordeiro perfeito, sem mancha, sem nenhum pecado ou qualquer coisa. Ele era um cordeiro perfeito. Mas veja, você deve saber que esse Deus perfeito que nos ama, nos dá o livre-arbítrio. E ele disse, vai orar? Quantas vezes eu disse isso? E ele, Brandon, nada mais preciso te mostrar. Preciso te dizer, se não orar sobre o que te dei, terá problemas. Os Estados Unidos estão em apuros. Eu te chamei para ser um sentinela no muro e levar oração às massas pelo. E tem sido assim, sabe, mesmo agora, quase 8.000 pessoas assistindo, glória a Deus. Mas essa é a seriedade da hora, como disse. Já passamos de 8.081.
Ele disse, essa é a seriedade do momento para poder levar a oração. E concordem em oração. Se 2 de vocês concordarem, se pensem nisso. Se um de nós move 1.000, 2 podem fazer 10.000 fugirem. O que 8.000 podem fazer? O que faremos? Por isso digo, unindo tudo e nós todos juntos, muitas mãos aliviam o trabalho. Sobre essa tempestade, as pessoas diziam, ei, Brandon, está indo mais para o norte, em Tennessee, e elas estavam tão animadas. Eu sou um crente fiel que espera que as coisas aconteçam. Eu acredito que quando nós oramos, Ele nos escuta, e sim, as montanhas são movidas. Marcos 11, 23, 24. Quando orarem, creiam e receberão. Se disseres ao monte, move-te, lança-te no mar, e não duvidares no coração, terás o que disseres. Acho que não citei na íntegra, mas é uma paráfrase. Trata-se de ser um crente fiel nestes últimos dias, senhoras e senhores. Há uma grande guerra eclodindo entre as nações, como vi Macron e este outro, e se lembram do que vi sobre Gaza. Eu vi os prédios novíssimos chegando, e eu vi o campo de golfe, e eu vi um conselho. Um V de conselho. Havia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conselheiros importantes atrás do MBS. Estavam em V. O Senhor disse que ajudariam a financiar e restaurar um acordo de paz para o terceiro templo nos dias vindouros. Pois bem, aqui está. Vejam o que aconteceu hoje ou ontem. Você pode, por favor, tocar isso para que possamos ver o que aconteceu hoje ou ontem. O Braden é o responsável por criar e editar todos os vídeos curtos para nós. Espere. Acho que saquei. Precisa? Aí está. Fui levado a Israel e lá vi o MBS liderando em uma formação em V. Ele era o líder. Ele estava chegando lá para fazer as coisas, mas tinha outros homens árabes atrás dele, tipo uma formação de patos. Patos voam em V, ele estava em um V. Ele era o principal. E eu o vi conversando, ele foi a Israel. E o observei negociando a questão de Gaza com o presidente Trump e outras nações. E então eles reergueram Gaza. Então fizemos um plano diretor para reurbanizar Gaza. Gaza, como o presidente Trump diz, tem um potencial incrível para o povo de Gaza. Dividimos em zonas. No início pensávamos, vamos criar uma zona franca e outra para o Hamas. Mas dissemos, quer saber? Planejamos sucesso estrondoso. Hamas assinou acordo de desmilitarização. É o que imporemos. Perguntam-nos do nosso plano B. Nós não temos um plano B, nós temos um plano, nós assinamos um acordo. Estamos empenhados em fazer o acordo funcionar. Há um plano. Faremos isso em fases. No Oriente Médio, cidades para 2, 3 milhões são construídas em 3 anos. É viável se fizermos acontecer. Eu vi um campo de golfe que ostentava o nome de Trump. Um verdadeiro campo de golfe Trump com uma bandeira fincada no 9º buraco. Agora sei que isto é simbólico. Dizia Campo de Golfe Trump Gaza, em azul e branco, parecendo Israel. E estava em bela escrita cursiva. E tinha um contorno azul na bandeira, tal como numa bandeira israelense. E estava no 9º buraco. Vi a grama verde que cobria o campo de golfe, parecendo lindo, e ficava ao lado do Mediterrâneo. Eu podia ver lindas casas que eram mansões bem atrás. Estou a falar de casas de muito dinheiro que pareciam algo saído de Miami. Eram casas de estuque branco com rooftops, que pudesse ter vista para o mar. E Nova Gaza pode ser lar e destino com muita indústria e onde o povo possa prosperar com ótimo emprego. Assim que começar, haverá pleno emprego e oportunidade para todos lá. E, temos dados sobre o que pode ser, e cremos que isto dá ao povo de Gaza a chance de viver suas aspirações. Eu vi de repente sondas de petróleo emergindo. Mas elas estavam emergindo de Gaza e havia uma quantidade monumental de dinheiro em petróleo e gás que jazia sob o solo, o próprio solo fértil de Gaza, sob o Mediterrâneo para além da linha costeira. Então tive a visão do terceiro templo sendo edificado. Fui transportado diretamente para Israel. Ok? Então, estou ao vivo? Sim. Nós vimos e está acontecendo como o Senhor nos falou. E lá.
Eles querem que os países invistam com $1 bilhão cada um para que façam parte dos conselhos desta faixa de Gaza e como eles vão trazer a paz e então trazer uma Gaza mais estável e eliminar o Hamas e fazer tudo o que eles desejam. Se bem se lembra, quando passei pela tribulação com o Senhor, lá em 2014, já contei isso a todos várias vezes. Eu disse, eles criam uma bandeira que o anticristo se apropria e começa a usar como se fosse a sua própria bandeira. Bem, este é o novo. Como é que se chama? O Conselho da Paz? Paz? Conselho da... Conselho da Paz, não vi tudo. Isso, Conselho da Paz. Este é o símbolo deles. Bem, eu achei isso bastante interessante, porque é muito semelhante ao que eu vi na bandeira do anticristo. Seria este o começo daquele símbolo. Porque tudo o que eles precisam fazer é colocar os 5 pilares do Islã acima dele, como verde, branco e preto, e colocar as espadas, e é basicamente como o que eu vi como o ouro. E eu disse ao Braden, se eles alterarem só um pouquinho, acho as coisas interessantes, os estágios iniciais. É o que eu digo. Jesus ainda vai demorar. Eu digo, sua cabeça está na areia. Você precisa urgentemente acordar. Jesus Cristo já está à porta e Ele está esperando pacientemente por você. Já vos disse, não sei quantas vezes neste canal, o Senhor disse, não estou à tua espera, Brandon. Estou à tua espera. Traga a minha colheita. Tragam a colheita de almas. Digam ao povo que estou chegando. Eu desejo que ninguém pereça. Não se chateiem com teologia. Escutem, é sobre salvar o que está perdido. As boas novas de que Jesus Cristo os ama e quer que nos arrependamos de nossos caminhos perversos. É hora de nos arrepender e voltar para Jesus. E se você nunca conheceu Jesus Cristo, é hora de voltar para casa. Todos esses sinais estão ao nosso redor. E Trump está no vale da decisão, nestas próximas 2 semanas que se avizinham. Basicamente, dia 26 é semana que vem para o dia 3. Ele disse, o dia 3 acaba cheirando a bosta. E eu achei isso realmente. Soa nojento, mas é. É assim que chama a minha atenção para que eu possa me lembrar das coisas. Indo para as Olimpíadas, observei uma abominação. E a maneira como as coisas estão prestes a se desenrolar é verdadeiramente desonrosa. Um tapa na cara do pai. É uma forma melhor de dizer sobre a cerimônia de abertura. Eu vi os que oram na cerimônia de abertura, Então, será que veremos uma grande celebração islâmica na cerimônia de abertura envolvendo toda uma religião? O que vamos ver? O que vai acontecer? Eu disse, o abalo da Igreja Católica, o abalo da Igreja na América, o abalo de grandes sinais nos céus e na terra, na política e nas finanças, e todos esses 5 grandes abalos que ele nos disse que viriam. Então, ao trazer isso a vocês esta noite, eu quero dizer, é com um coração pesado orando sobre isso. É para isso que estamos aqui. Recebo essas tarefas, estas palavras, e não é fácil vir a uma plataforma com milhares de pessoas e dizer o que vejo. Mas eu faço isso com grande ousadia, e faço porque temo o Senhor, não o homem. E quando Ele me diz algo tão forte e a presença do Senhor enche a minha casa, eu digo, não vou esconder nada de Ti, Pai. Custe o que custar, farei com ousadia. Agradeço por orarem pela minha família, mas eu vi que era a Rússia, vi que envolvia a França, e eram eles que planejavam isso contra nosso presidente. Era muito sério. E era um atirador treinado, não era um qual. Desta vez, era militar, os Navy SEALs da América. De tão bom que ele era, estava tão longe que não podiam vê-lo.
Eu disse ao Braden, vou pesquisar até onde um projétil desses pode ir. Alguns chegam a mais de 3 quilômetros. Pensei que fosse impossível. Como isso é possível? Talvez eu esteja enganado, mas foi o que eu li sobre isso, tentando descobrir a que distância esse indivíduo poderia estar. Então, é um chamado ao medo? Ah, o céu está caindo. Não, é um chamado à oração. E não desisto do meu presidente. Não desistirei do coração dele. Não desistirei de sua mudança. A Bíblia diz, se meu povo chamado pelo meu nome se humilhar e orar. Não. Diz que se o mundo se humilhar, orar e se desviar de seus maus caminhos, ele ouvirá do céu e curará nossa terra. Ele disse, se o meu povo que é chamado pelo meu nome, o meu povo, o povo que eu considero meu, eu apenas preciso ajustar algumas coisas neste trecho. Então, o que digo é, ele disse, estou cobrando a responsabilidade da igreja. Será que vou ficar diante dele e dizer, Senhor, tenho uma desculpa, eu estava ocupado demais, tentando fazer o jantar. Sabe, eu saí e tive que ir buscar meu café. Não queria fazer a live hoje. Qual sua desculpa para não orar? Eu digo, qual a desculpa da igreja? Onde estamos? O que fazemos? Estou reunindo um grupo de pessoas, um exército de oração de 1 milhão de homens e mulheres para orar por esta nação. Para orar.